Novidade no gol do Internacional. Quero falar neste conteúdo também sobre as tentativas de reforços para o técnico Paulo Pesolano. Isso inclui também reforços que podem ser caseiros. E o incômodo nos bastidores com a tentativa de condicionamento de arbitragem por parte do Grêmio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do nosso Colorado, então já chega deixando o teu like, hypando o vídeo, te inscrevendo aqui no canal. Tenho pedido para vocês, né? Se inscreva, afinal tá muito perto aí da gente bater a marca de 133 mil aqui no canal, é uma marca importante, falta bem pouco mesmo, então dá uma olhada se tem um botão inscrever-se que vai me ajudar demais, tá? Vai seguir crescendo cada vez mais aqui no YouTube e trazer coisas novas também aqui para quem me acompanha, tá bom? Turma, o Inter tem uma novidade no elenco profissional. Isso porque, né, vocês têm acompanhado aí nos últimos dias, o Inter liberou o goleiro Ivan para jogar no Remo, inclusive será o nosso adversário na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E com isso o Inter decidiu promover ao time principal o goleiro Diego Esser, de forma definitiva. O goleiro, né, que vai completar 21 anos no dia 13 de abril, nasceu, né, em Rio do Campo, em Santa Catarina, e está no Beira-Rio desde 2021. Apesar de já treinar com os profissionais, né, desde 2024, quando o Ivan teve aquela lesão de ligamento, o Rocher teve os problemas na costela, o goleiro titular era o Antony e o reserva era o Diego Esser, né, durante toda aquela disputa de campeonato gaúcho. Agora, né, ele passa a integrar de forma definitiva o plantel profissional, né? Mesmo com o rebaixamento do Inter do Brasileirão Sub-20, né, do ano passado, o Esser foi um dos destaques daquela equipe, defendendo pênalti em Grenal, fazendo grandes intervenções, então é um jogador que tem chamado bastante atenção. Ele está pulando daqui a pouco, né, até uma hierarquia, né, de goleiros, mas ele passa a ser o quarto neste momento, né? O Inter tem o Sérgio Rocher, que é o titular, o Antony, o reserva, Cauã Jesus, que é uma terceira opção, e o Diego Esser, então, entrando para compor esse elenco, né? O Inter não deve ir atrás, né, de outro goleiro, até porque o Rocher está recuperado fisicamente, então o Inter aposta muito, né, que o Rocher vai conseguir ter uma sequência de jogos. Já são 84 partidas, né, do Rocher pelo Inter, e ele tem contrato até dezembro deste ano, mas existe uma cláusula de renovação automática do contrato do goleiro uruguaio. O cálculo que o Inter está fazendo é que se ele disputar entre 50 e 60 jogos na temporada, o Rocher teria de atuar em 40 para renovar este contrato de forma automática. Assim como aconteceu com o Bruno Henrique agora na virada do ano e outros jogadores que também têm, né, estes gatilhos de renovação automática dentro do contrato. Enquanto isso, né, o Kehler, goleiro que o Inter tem hoje, né, no seu plantel, esteve emprestado ao Ceará no ano passado. O Inter segue tentando achar um clube para ele. As propostas que chegaram até o momento não agradaram, né, ao staff do jogador. Eu soube de uma, tá, que foi do Vila Nova, de Goiânia, né, e que acabou não indo para frente, tá? O Kehler tem 29 anos e está no último ano de contrato aqui no Inter. Então, ele está aguardando uma proposta para sair, seja com uma rescisão e o Inter mantendo percentual, né, seja em definitivo, mas já está muito claro que ele não vai ser aproveitado em 2026, mas segue treinando normalmente no CT do Parque Gigante. Falando em planejamento, organização, deixa eu te lembrar, tá? Que tu pode pagar o teu IPVA de 2026 ainda com desconto lá no aplicativo da Zapay, até 21% para quem faz parte dos programas de Bom Motorista e Bom Cidadão. Além de tudo isso, né, você pode pagar IPVA, licenciamento, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito com um cupom COLAR20 que te dá 20% off ainda nas taxas, tá bom? Então, link na descrição, baixa o app que está disponível de forma gratuita para você, tá bom? Turma, o elenco do Paulo Pesolano ganhou 2 dias de descanso, né? Depois da grande vitória lá em Erechim por 3-0. A terça-feira foi de trabalho para quem está em recuperação, e aqui eu quero fazer um capítulo especial, mas o grupo de jogadores se apresenta na sua totalidade hoje, visando o jogo da volta, né, contra o Ipiranga no estádio Beira-Rio no próximo sábado, para garantir vaga na final, e também, né, o jogo contra o Remo no próximo dia 25, lá em Belém. Qual é a situação dos lesionados, tá, que eu pude apurar? O Vitor Gabriel tem uma lesão muscular no adutor da coxa direita e a expectativa é que ele retorne somente nas finais do Gauchão, ou seja, ele perderia o jogo contra o Ipiranga e o jogo contra o Remo, e aí ficaria apto para pegar Grêmio ou Juventude, tá? Então é o jogador que está mais fora do que os outros. Paulinho
preocupa, porque ele tem um quadro de lombalgia após um trauma sofrido contra o Palmeiras e está sendo reavaliado diariamente. Tendência que também não jogue no final de semana e seja dúvida para o duelo contra o Remo. Bruno Tabata apresentou um desgaste físico e pode vir a ser preservado do jogo do sábado, né, contra a equipe do Ipiranga. E o Carboneiro está em controle de carga, né, ele fez aquele teste do sangue, né, tira, né, uma gotinha de sangue do dedo e apresentou o CK alto, né, que é um risco maior, estar mais propenso à lesão. Então por isso o Inter tirou ele da viagem de Erechim e deixou ele fazendo um trabalho mais leve aqui em Porto Alegre. Mas, né, o Inter está tentando, né, colocar esses jogadores à disposição, em especial para o jogo do Campeonato Brasileiro. Há uma boa notícia, o Benjamin, volante ganês, está em fase final, né, de retreinamento, já vinha fazendo trabalhos aí no gramado na última semana e pode ser, tá, um jogador a estar relacionado para o jogo do fim de semana contra a equipe de Erechim. Tá? Ainda não tem uma projeção de time, mas deve ser um time bem mais enfraquecido do que foi lá em Erechim, onde tivemos, por exemplo, o Bernabé titular, tivemos aí nomes como Alan Patrick jogando no segundo tempo, Borré, Bruno Gomes. Então acho que vai ser um time bem mais descaracterizado, até porque o Inter tem uma baita vantagem, né? 3 gols e ainda joga em casa para garantir a classificação na final, ou seja, o Inter pode perder até por 2-0, que mesmo assim estaria classificado para a grande decisão. Tá bem? Pra gente fechar, quero trazer uma polêmica Grenal aqui, né? O Inter tá bem incomodado nos bastidores com a tentativa de condicionamento de arbitragem por parte do Grêmio. No último domingo, né, o clima esquentou no outro lado da semifinal. O empate em 1-1 do Grêmio com o Juventude na Arena. Após o jogo, o vice-presidente do Grêmio, Antônio Dutra Júnior, ele reclamou de um pênalti não marcado no enamorado, que levou um cartão amarelo por simulação. Cara, o lance é ridículo, né? Todo mundo viu que não teve nenhum contato, né? Ele joga a perna para trás, inclusive, para tentar achar o jogador do Juventude e aí cavar o pênalti. O Antônio Dutra Júnior foi forte nas palavras, tá? Até tô pegando aqui, ó. Ele disse que existe uma preocupação com a arbitragem desde a primeira fase e questionou por que o VAR estaria se omitindo em jogos do Grêmio. É verdade, né? O VAR se omitiu no Grenal. Teve um pênalti do Arthur, né, em cima do Carboneiro, que o VAR foi omisso. Aqui eu tenho que concordar com o Dutra. Colocando, né, obviamente, uma pressão para o jogo de domingo, 6 horas da tarde, lá em Caxias do Sul, no jogo de volta, né, entre Juventude e Grêmio. Então, assim, né, o Inter tá de olho, né, ainda não fez nenhum movimento formal junto à Federação Gaúcha de Futebol, até porque o Inter também está bastante incomodado com as mudanças de data que a Federação tem feito, com os horários que a Federação tem escolhido aí junto à televisão nos jogos do Internacional e algumas decisões aí, né, de liberação de jogadores e aquela coisa toda, né? Mas a gente vai ficar de olho em relação a tudo isso, tá bom? Não esquece, gente, que hoje tem Libertadores com brasileiros em campo, tá? Tem O'Higgins e Bahia jogando a fase prévia da Libertadores, tem Nacional de Potosí e Botafogo, né? O Botafogo lá na altitude e, obviamente, né, já tem Copa do Brasil com grandes jogos, tem também, né, turma Champions League pra gente dar aquela palpitada e se divertir. Então, passa lá, kto.bet.br, sempre lembrando, uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo, gente? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!